pessoal! Hoje a gente está num dos cartões postais mais lindos de São Paulo, o Parque Ibirapuera. Tudo que combina mais com esse cenário, o movimento. Hoje a gente vai receber uma mulher que transforma vidas através da dança. Ela é professora, bailarina, vencedora do BBB 25 e prova diariamente que o movimento é remédio para corpo e para alma. Vem pra cá, Renata Saldanha! Hoje a gente quer tudo e o que faz uma história fitness de sucesso. Vamos lá descobrir? Vamos nessa? Você é empresária, professora de dança, formada em educação física, mas tudo começou lá atrás, quando você tinha 8 anos e entrou no balé, né? Como que foi esse primeiro passo? O que te incentivou a entrar no balé? Eu acho que era aquele sonho de menina. Toda criança queria, mãe, quero ser bailarina. E aí, na época, fazer balé era muito caro. E a minha mãe encontrou um projeto social que tinha aulas de balé, você ficava lá durante o turno inteiro. E aí eu tive a oportunidade de começar. Mas aí, quando a gente entrou, a gente entendeu que ia muito mais além. E realmente tem um processo formativo bem denso, né? Bem potente. E acho que isso foi gerando uma paixão aí, foi intensificando cada vez mais. E durou 20 anos da minha vida. E exige muita disciplina, né? O balé é conhecido por ter muita disciplina. Isso você teve dificuldade no começo? Eu acho que não pela disciplina, eu acho que é muito mais pela carga horária. Claro que isso vai se intensificando ao longo dos anos, a gente começava a ler 2 vezes por semana e ao longo dos anos, de acordo com o nível de turma que você estava, isso ia se intensificando. Tanto que quando eu entrei na turma mais avançada, que isso demorou um tempo, foi quando eu tive a oportunidade de dançar meu primeiro espetáculo e tal, então o número de aulas também vai aumentando. Então dentro dessa formação a gente tinha aula de balé, tinha aula de preparação física, tinha aula de contemporâneo, então tinham várias técnicas ali que agregavam para essa formação até a gente conseguir chegar no palco e executar ali da melhor forma. E antes de virar professora, ali dentro da própria companhia a gente já vai exercendo alguns papéis para ajudar mesmo, porque são muitas coreografias, são muitos bailarinos ali para as professoras e para as ensaiadoras coordenarem. Então acabava que a gente ajudava ali em alguns momentos a fazer limpeza de coreografia, que a gente chama deixar todos os braços iguais, todo mundo no mesmo ritmo, na mesma contagem musical. Quando eu fiz 18 anos, né, elas me convidaram e eu falei, é uma oportunidade maravilhosa, eu gosto, então por que não experimentar? E aí quando eu entrei em sala de aula foi que eu entendi que de verdade aquilo ali era muito maior e muito mais intenso do que eu imaginava, porque você ensinar para as meninas algo que você já passou pelo processo. E quando eu entrei em sala, que eu olhei para elas e eu me identifiquei, tipo assim, cara, eu entrei nessa idade, era exatamente assim, eu tinha esse mesmo brilhinho no olho de querer ser bailarina, de querer levar isso adiante, então foi muito legal assim, essa experiência de ser professora, tanto que eu amei e fiquei aí mais de 14 anos da minha vida. Mas a rotina fitness muda quando você vira professora e quando você tá como bailarina e depois para você virar professora? O que mudou assim nessa sua rotina de corpo? Muda a consciência corporal, porque querendo ou não, você tem que entender esse movimento, entender o princípio do movimento para você conseguir ensinar. Então, você estuda mais, você tem mais consciência do que você está passando. Então, eu acho que no momento que eu virei professora, eu tive um amadurecimento corporal, e um amadurecimento, inclusive, na minha performance como bailarina por causa disso, porque você tem que ali dar o passo a passo para as alunas e isso faz com que você tenha uma consciência diferente corporal, entendeu? Então, realmente, torna o processo mais potente. E aí você decidiu, então, ou foi uma decisão ou foi uma necessidade de você incluir, por exemplo, a musculação junto na sua rotina? Confesso que demorou para eu inserir a musculação. Eu acho que, como eu já tinha aula de preparação física, então no começo eu não senti muita necessidade. Mas ali na época da pandemia, que estava todo mundo em casa e a gente queria ali alguns treinos que fossem fortes, né, para que a gente conseguisse ali sobreviver, eu comecei a inserir a musculação na minha rotina. E isso foi, de fato, eu fui ver a diferença. Óbvio que eu já tinha essa consciência, porque eu sou formada em educação física, eu já sabia da importância da musculação, mas como a minha rotina como bailarina era muito cansativa, eu ensaiava 5 vezes, eu dançava 5 vezes por semana, 5 horas por dia. Então era muito exaustivo. Então realmente eu não tinha energia para mais uma atividade, que era a musculação. E na época da pandemia eu já não tinha mais essa rotina tão intensa. Eu optei por começar a musculação porque eu precisava de alguma coisa que fortalecesse os meus músculos também. E aí eu comecei a fazendo devagarzinho, eu comecei no CrossFit,
Então, essa vivência com barra, com anilha, foi muito mais a paixão pelo CrossFit, porque como era uma atividade coletiva, era muito mais fácil de você conseguir não faltar. Porque você chegava lá, você encontrava a turma, é uma atividade que é mais dinâmica, tem hora certa para começar e terminar, você não precisa daquele estímulo sozinha, né? Você vai chegar lá, você vai ver a galera, você se anima e treina. E na musculação, não. Eu não tinha grana para pagar personal, então eu tinha que treinar só. Eu tinha a minha ficha, mas eu não tinha alguém que ficava ali toda hora. Só os professores da academia, mas é uma dinâmica diferente. E aí, quando eu comecei a musculação, eu fui vendo que isso ajudou nos meus movimentos, fortaleceu mais as minhas articulações também, que eu sempre tive, não é uma frouxidão, mas sempre tive mais facilidade, eu sempre tive uma flexibilidade maior, mas isso é uma condição genética. E eu senti que a musculação ela me trouxe mais segurança para fazer alguns movimentos e não me lesionar, obviamente, né? E aí, então, hoje a sua rotina é quantos dias você faz musculação, quantos dias você faz balé, quantos dias você faz corrida? Infelizmente, hoje eu não consigo mais levar a minha rotina de balé como eu levava antigamente, né? Hoje eu danço mais pra distrair, é o meu lugar de fuga ali, então quando dá eu vou fazendo aula, ainda não consegui encontrar um espaço na rotina para deixar isso mais fixo. Mas a musculação eu faço 5 vezes por semana e corro pelo menos umas 3 vezes por semana. E a corrida também, ela entrou ali depois como uma atividade para auxiliar no cardiovascular, cardiorrespiratório, vai melhorando a resistência, faz muita diferença. Não adianta a gente só fazer treino de força e não fazer treino de aeróbico para te ajudar exatamente nessa condição, que faz muita diferença. Assim, mas aí, voltando um pouco para a musculação, qual você diria que é o seu treino, assim, você foca mais em... Tem alguma coisa que você foca mais? Inferiores ou superiores, ou você faz uma média boa, assim? Assim, a gente tem que dividir, mas na musculação você consegue trabalhar de forma mais isolada para que você melhore os músculos que você tem mais dificuldade, né? Então, eu faço bastante trabalho de inferiores porque eu tenho uma cirurgia no meu joelho esquerdo. Eu operei do LCA, que é o ligamento, então eu preciso fazer esse fortalecimento para eu não sentir dor e não ter perigo de fragilizar e essa lesão, né, correr algum risco de voltar, Deus me livre. Então eu já faço um trabalho intenso para quadríceps e eu sempre foco muito em posterior e glúteo, que é o que eu tenho mais dificuldade de desenvolver. Mas superiores também eu sempre treino, mas eu dou muita prioridade para as costas, porque eu sinto que melhora a postura, né? O músculo do peito ele é grande, então ele acaba que quanto mais a gente fortalece, a gente faz essa rotação para dentro, né? Essa rotação medial. Então, quando eu trabalho mais essa parte escapular, as costas, eu consigo ampliar essa minha postura e melhorar. E pro balé é muito importante postura, né? Muito, muito. E por mais que a gente fique ali horas assim, é normal que na rotina a gente dê aquela relaxada e se senta mais, né? Torta, vamos assim dizer. E aí a musculação te ajuda ainda mais a deixar esses músculos mais preparados para que a sua postura esteja sempre ativa, né? A corrida para você, como que foi esse começo, assim? Porque o balé já traz bastante resistência, mas corrida é bem, tipo, difícil para o cardiovascular, né? Você sentia essa dificuldade no começo? Demais, demais. Eu dava 3 passos e queria parar, porque eu sentia muito cansaço. Era totalmente diferente. Eu tinha zero resistência para fazer corrida. E quando você vai fazendo o treino de corrida, você tem que ter um acompanhamento de planilha e tal. E eu também não entendia isso. Então no começo eu corria ali aleatório, dava ali o tempo, enfim, acabava. E quando você faz um treinamento especificamente com planilha, você entende que você tem que fazer um teste físico para você entender qual a velocidade ideal para cada treinamento. Então, quando a gente vai fazendo ali, o pace. O que é pace, gente? O pace é o ritmo. Então, dentro desse teste que você faz de ritmo, você consegue entender, por exemplo, hoje é um treino para monitorar os seus batimentos cardíacos. Então, você pode correr até o pace e tal. Então, todo esse acompanhamento da planilha fez muita diferença na performance. Então, eu acabei melhorando e, obviamente, na minha condição também cardiorrespiratória, que ela ficou muito melhor, né? Ficou muito mais potente. Então, hoje, para uma pessoa que queira começar na dança, como você diria que é o modelo, assim, para você começar? Você acha que daí a pessoa tem que começar um pouco nessa parte de resistência, fazendo uma corrida, a musculação é importante? Qual que é a dica para começar, basicamente? Começar na dança, eu acho que gostar. Eu acho que gostar é o principal. E eu vou te dizer isso, assim, com muita segurança, porque todas as modalidades que a gente faz na vida, se você não gostar, você não consegue dar continuidade, porque tudo que trabalha o nosso corpo, ele é muito desafiador. E a dança, principalmente, a gente trabalha com posições que são muito
anti-anatômicas, né? É diferente de uma corrida, que correr é um ato natural do ser humano. Todo mundo sabe correr. Torto, com o braço desengonçado, mas a gente sabe correr. E dança não, ele trabalha um movimento mais metódico, ele vai trabalhar uma postura que ela é diferente, uma rotação de pés que não é natural do nosso corpo. Então, se você não gostar, se você não amar, de fato vai ficar difícil, porque o corpo ele sempre vai sentir dor. Não existe atividade física que a gente sai do desconforto, a gente sempre vai sair. Então, quando você gosta e você se entrega, que a dança ela tem muito isso, ela tem a coisa da música, da emoção, junto com a sua forma de se expressar. E a dança ela é muito democrática, né? Dá pra você fazer movimentos lindos, como dá pra você fazer movimentos livres. E você ficar à vontade pro que você tá ali sentindo, né? Então tem muito isso, assim, de você se permitir e gostar, que é pra você poder passar pelo processo da dança. Aí falando em gostar, então, conta pra gente uma curiosidade, um movimento ou um exercício, algum que você adora fazer, que você, tipo, mesmo no dia que tá cansada, esse aqui é o que vai me animar. Eu adoro me alongar, eu adoro, e é muito da nossa rotina, né, a gente precisa trabalhar a flexibilidade, e flexibilidade nunca foi um desafio pra mim, é algo que meu corpo naturalmente tem facilidade, então eu gosto muito, então todo dia eu tô lá me alongando. Vou lá, às vezes eu vou treinar superiores, mas eu fico lá fazendo meu alongamento da perna, do quadril, que eu acho que faz muita diferença. E aí você tá usando ou depois da musculação, quando você vai treinar? Se eu for fazer um treino de flexibilidade, não tem como eu fazer um trabalho de força depois, porque a gente puxa muito essa fibra e aí fica difícil até para ela fazer uma contração depois, entendeu? Então, um treino de flexibilidade de verdade, né? Intenso, como a gente precisa fazer para aumentar as amplitudes. Mas um treino ali antes da musculação é muito mais para ativar, para dar uma esticada nesse músculo e fazer uma ativação sanguínea ali também, uma circulação sanguínea para que o músculo fique mais aquecido, né, para a musculação. E um exercício que você odeia, mas que você tem que fazer, então, mas você faz com aquele chorando. Búlgaro, nossa, búlgaro é insuportável. Todo mundo tem aquela bolsa de academia com coisa que não pode faltar no treino, né? O que faz o seu treino, que você não deixa de levar? Uma garrafa tônica, porque a gente tem que se manter hidratado, e eu acho que ter garrafa ajuda muito a gente a lembrar que tem que beber água. Eu tenho um café que eu gosto muito de tomar, e eu sempre deixo ele na bolsa, porque se eu colocar com água quente é fácil. E ele é um café que ele já tem algumas outras substâncias que são mais estimulantes, então ele ajuda também no treino, café. Eu tenho, isso aqui também sempre ando na bolsa, que ele é igual a bebida isotônica, bebidas para hidratar. Até treino mais longo, né? Isso, eles são para hidratar, aí eles têm pão. Então é só você colocar dentro da água e comprar, sei lá, uma garrafinha, coloca ele dentro, aí tem sabor, então é gostosinho, não tem muita caloria. E aí é bom também que ele hidrata. Se for treino de corrida, eu sempre ando óculos. O óculos de corrida ajuda e muito a proteger. Colocar. Ajuda muito a proteger. Gente, vocês têm ideia, porque quando o sol tá forte, a gente fica cansado assim, ó. E realmente o óculos faz diferença. Ainda mais vai que eu lembrar poeira, ela resolve em um dia. Fone de ouvido. Ou seja, você tem que ter, né? Isso ou não quer sobre podcast, sobre música, depende do dia. Se eu estiver fazendo cardio, tipo assim, na escada, alguma coisa que vai demorar, tipo uns 30 minutos, aí eu gosto de estar assistindo um podcast, que passa o tempo mais rápido. Sim. Olha a dica. E aí, eu trouxe aqui algumas coisinhas também que eu uso que é mais pro cabelo, que eu gosto de colocar óleo no cabelo, porque ele é impermeável, né? Então ajuda a proteger do suor. Então eu sempre passo óleo bastante, assim, antes de treinar. Aí eu posso fazer uma trança, alguma coisa pra ajudar a proteger. E tô nesse produtinho que ele ajuda muito a ser desembaraçante. Ele é bem fluido, assim, no cabelo. E aí ele ajuda bastante, porque ele é fácil, assim, pra ele não ficar aquele... Não, gente, quando a gente corre o cabelo, fica assim. Ele ajuda bastante. E o protetor solar, esse aqui tem até cor, então ele ajuda bastante a deixar até ela o aspecto, parece que a gente está maquiado. Como a gente já está acordado assim, todos os dias, né? E um lip balm aqui, que eu sempre gosto de passar, só pra treinar, só pra hidratar o lado.
aparente é bonita, né? Não, é bonita. Não, mas isso, querendo ou não, isso estimula também, né? Quando você se faz bonita, você tem mais vontade de treinar. Quando você tem lookinho, né? O look, gente, um look já faz parte do pré-treino. Porque você já se arruma, então você já se prepara para aquele momento. Faz diferença. Então, essas são as dicas da Renata, os produtinhos para você levar no seu treino, para te dar aquela animada. E você, o que você leva na sua? Bom, agora a gente vai fazer uma brincadeira que é pra te forçar a pensar bem rápida. Parabéns. Você vai responder o maior número de perguntas que você conseguir enquanto faz burpees sem parar até cansar. Vamos lá agora já? Já. Ah, meu Deus, vai. Então vamos. 1, 2, 3, já. Playlist animada ou podcast? Playlist animada. Treinar com amigos ou treinar sozinha? Ai, depende do dia. Sozinha eu me concentro valendo. Doce ou salgado de dia do lixo? Doce, com certeza. Treinar de manhã cedo ou treinar de noite? Dia cedo. Correr na esteira ou correr na rua? Ai, na rua, com certeza, na aula de tartaruga. Batata doce ou arroz? Ah, o arroz? Frango ou peixe? Peixe. Café pré-treino ou treinar de jejum? Treinar de jejum. Pensando cardio antes ou depois do peso? Depois, quem nem ou doce? Musculação ou funcional? Musculação. Um suplemento obrigatório, whey ou creatina? Ah, creatina, todo mundo tem que tomar. Balé clássico ou dança contemporânea? Também no meu ponto fraco, contemporâneo. Resultado no espelho ou sensação de força? Sensação de força. Treinar pra desestressar ou treinar pra animar? Ai, treinar pra animar. Então foi essa, você conseguiu com maestria. Ai, amei! Hoje, qual você diria que é um dia básico da sua alimentação? O que você come no café, o que você come no almoço, o que você gosta de pré-treino? A minha alimentação é muito normal. Tipo, de manhã eu como pão com um ovo e uma fruta. Almoço também, meu prato é super simples. Arroz ou alguma mistura ali de legume de proteína, arroz, feijão, proteína também. É uma alimentação bem equilibrada. Lanche da tarde eu também faço, depende, com iogurte, tipo fruta e whey. Eu gosto de me fazer uma misturinha. E jantar também, sempre janto ali. Às vezes eu faço uma panqueca com alguma proteína dentro. Do treino, você me contou se você treina de manhã, né? Bem cedinho. Você treina de jejum ou você tem um pré-treino? Não, normalmente eu treino de jejum, mas é isso que eu ia falar, né? Normalmente aquele glicogênio, que é aquela reserva de energia que a gente tem no músculo, ela foi armazenada na refeição que você tem 6 horas antes. Então, quando eu pretendo treinar bem cedo, principalmente se for corrida, então eu janto com mais carboidrato, porque aí ele faz uma fonte de energia melhor e ele me dá essa energia pro treino de manhã. Eu não consigo comer e treinar. Aí, às vezes, se for correr, eu tomo nitro. O nitro é o substrato da beterraba. Difícil tomar pré-treino. Porque quando você tá com o sono regulado, se alimentando direitinho, você não sente nem necessidade. E um doce, um cachorro quente, isso entra nessa linha? Ai, entra. Doce, principalmente, de ser muito formiga. Eu amo, não abro mão. Gosto, inclusive, às vezes eu tento ali encaixar um chocolatinho, apesar de eu ser intolerante à lactose, mas eu gosto do meu doce. Mas aí eu acho que é isso, você vai regulando a quantidade do dia, dá super tranquilo, dá pra você encaixar. E você faz, porque a gente falou muito também sobre a recomposição corporal, né? Você já contou que você sempre foi magra, mas às vezes não tinha a composição corporal que você tem hoje, que é mais músculos do que gordura, né? E quando você percebeu que fez essa mudança, assim, de mais músculo do que gordura? Ai, eu acho que era isso, eu nunca aparentei, né, ter o percentual de gordura que eu tinha. Porque eu lembro que quando eu fui fazer, eu tinha 29% e estava indicando que eu estava com sobrepeso. E aí eu precisei mudar isso, né? Tipo, precisei mudar essa composição. Então, treino de força, principalmente da musculação, que é o que a gente mais resiste a fazer, mas treino de força e o treino de força com uma periodização mesmo potente para te trazer músculos, principalmente fazer o seu corpo trabalhar mais, porque aí aumenta a sua taxa metabólica basal. O seu corpo começa a consumir mais energia mesmo e parado, porque aquele músculo, para ele se manter, ele precisa trabalhar. Então, ele vai começar a consumir energia do seu corpo. E aí, isso faz com que você perca aquela gordura. Tanto que a gente fala muito assim, ai, porque que homem come o que quer e sempre tem um tanquinho e a gente não, mas é isso. É porque como eles têm já uma facilidade maior devido aos hormônios
de conquistar músculo, então o corpo deles já trabalha sozinho. Então eles acabam consumindo mais energia, às vezes até dormindo. Eu lembro que nessa época minha taxa metabólica basal, eu dormindo consumia, sei lá, 1.500 calorias. Que às vezes é uma dieta de alguém. Às vezes a dieta de alguém é 1.500 calorias. Então, e o seu nutricionista ele vai fazer ali uma avaliação e uma dieta para que se encaixe dentro disso, tudo. Então, treino de força máxima, de verdade, né? Aquele assim, ó. Ai, 10, dava pra fazer mais 2. E ninguém entende também isso, que tem a coisa das repetições. Né? Ele não colocou ali à toa, tá? 12 repetições, não é pra fazer 12, arrasei. Não, é pra na 12ª já tá quase falhando. Aí, a medida de quantidade, junto com o peso, é que a gente vai conseguir rachar e entender se o seu treino tá fazendo efeito. E aí que você vai começar a perceber a diferença estética, né? Que é uma coisa que você até não falou. Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque você já me falou que a estética não é tão importante para você quanto outros aspectos que a atividade física faz. O que você acha que é o que te motiva? Não, a estética também é importante, né? Porque eu fui bailarina há muitos anos e existe isso, essa pressão. Mas eu acho que a época que eu tive os meus melhores físicos foi quando eu menos me preocupei com isso. Foi quando eu me preocupei com a performance. Porque aí você tá tão focada em melhorar, em evoluir, que você, tipo, ai, não vou dormir tarde hoje, porque amanhã eu preciso acordar cedo pra isso. Ai, então eu quero acordar disposto pra isso. Ai, não, eu não vou comer isso hoje, porque isso não vai fazer bem. Eu prefiro comer isso, porque eu vou ter mais conta de energia amanhã. Ai, vamos beber hoje. Não, porque senão amanhã eu vou acordar de ressaca, eu não vou render no treino. E aí você começa a abdicar de coisas, porque você quer melhorar a sua performance e automaticamente, porque não tem como a somatória de treinos que eu tinha, junto com uma boa alimentação, a estética ela vai vir, ela vai acontecer. Existe um físico que ele é mais querido, né, na verdade, dentro do balé. Eu acredito que para facilitar alguns movimentos, isso é um fato, assim como cada modalidade, ela tem um físico também que caracteriza aquela modalidade. Como, por exemplo, ginástica artística, a gente sempre vai encontrar meninas que são menores, que são um pouco mais fortes. No basquete a gente vai encontrar a galera que é mais alta. Não quer dizer que na base a gente não tinha pessoas que praticavam ali com todos os corpos. Tem. Mas vai acabando que quem vai chegando ali no alto rendimento são pessoas que têm um físico mais apropriado para fazer aquela modalidade e mais propício, né? Tipo, que vai ajudar com que ela execute aqueles movimentos. Então, realmente, um corpo que é mais limpo, ele é mais fino, ele vai ajudar na sapatilha de ponta, que já é o peso do corpo inteiro naquela sapatilha. É difícil. E para os meninos carregarem, para a menina saltar. Então, assim, existe isso. Mas eu acredito que a dança, o balé clássico, ele tem essa característica. Mas a dança em si, por ela ser mais democrática, a gente consegue encontrar outras modalidades dentro da dança que possibilitam outros corpos se movimentarem de outras formas, entendeu? Por isso que a dança é muito democrática. Mas isso existe sim. Essa preferência por esse corpo mais slim, para facilitar, levantar, dançar, e tem essa estética mesmo do palco. E isso você diria que afetou sua autoestima crescendo? Um pouco sim. A gente tá sempre nessa preocupação, né? Tipo, o próximo espetáculo, a nossa roupa expõe, então a gente tem que estar sempre ali com um físico bom pra dançar e tal. Então teve durante muito tempo. Mas por isso que eu falei que quando eu entendi que eu precisava muito mais cuidar de mim, do meu corpo, para a minha saúde, do que para outro, ou para o palco, ou para uma coisa terceira, isso facilitou com que eu conseguisse de fato o físico que eu buscava. Quando você diria que é sua autoestima hoje, o que você vê quando você olha no espelho? Eu não, fiquei satisfeita, graças a Deus. Fiquei satisfeita, mas é isso, acho que quando você se exercita, você se alimenta bem, aí parece um ciclo, assim, você começa a cuidar de uma coisa, aí você automaticamente cuida da outra, porque tem sentido, né? Você treina, aí você, não vou comer besteira hoje, porque eu treinei, então eu quero treinar, aí você automaticamente, treinei, então agora, aí você começa a cuidar da sua pele, aí você começa, enfim, aí quando você tá olhando, você tá cuidando de tudo. Mente, corpo, espírito, parece que é um ciclo assim, então você começa um autocuidado, ele vai permeando ali para as outras áreas da sua vida, e isso vai fazendo com que você se cuide cada vez mais. Então eu gosto, minha autoestima é boa, graças a Deus, mas isso é muito trabalho, terapia também, porque existe aquele caminho de você buscar ser o melhor em você, não no outro. A gente tem muito isso também, né? Tipo, meu sonho era ter aquela barriga, mas daquela barriga não é a minha barriga.
Eu quero ter uma elevação da minha barriga. Eu quero ter uma elevação do meu físico. A Renata, eu não posso olhar para outra pessoa e querer o que ela tem por si dela. E, tipo, quando eu faço isso por mim, tem mais sentido. E aí, por isso que quando eu olho no espelho, eu fico mais feliz e paciente, porque eu sei que sou eu não tô querendo algo que não tem em mim, entendeu? E a terapia, como você falou, né, que você faz terapia faz quanto tempo? Ah, faz um tempo, já faz uns 4 ou 5 anos. Comecei na pandemia. E você acha que ela ajudou nessa sua rotina fitness, nos objetivos que você tem? Você acha que a terapia ajudou? Ai, muito, muito. Principalmente porque vendo assim, da dança, da performance e tal, isso eu sempre me descobrei muito na minha vida. Eu lembro que ela falava assim, Renata, você é cruel com você mesmo. Mas é porque eu me cobrava demais, tudo eu queria ser, eu queria dar o meu melhor. E aí, se fosse, eu ficava frustrada, e ela, cara, não é assim. E aí, quando você vai entendendo esse equilíbrio das coisas, para tudo na vida, você vai entendendo que você também é um ser humano, que você tem fases, por exemplo, né, que eu operei meu joelho. Eu não estava no físico que eu queria, óbvio, eu estava com uma perna totalmente atrofiada, porque você não consegue movimentar a perna direita. Então, eu nitidamente tinha uma perna com músculo e a outra atrofiada por causa da cirurgia. Eu não conseguia treinar, eu não podia correr, não conseguia fazer quase nada que eu gostava. Eu ia para a musculação, sentar e levantar de uma caixa alta, porque era o que eu conseguia fazer, né, para cima do meu joelho. Mas a terapia me ajudou a entender isso. Cara, é uma fase da sua vida, você é um ser humano, isso faz parte. Não dá para você ser 100% toda hora. E isso, inclusive, ajudou nesse processo para que eu conquistasse de novo. E aí, ele está muito mais preocupada com a saúde do meu joelho, também para falar, porque eu sabia que isso poderia me parar, e eu não queria parar de tirar porque eu gosto. Então, isso me ajudou a recuperar a estética, que eu não estava preocupada nela, eu estava preocupada na saúde do meu joelho. Consequentemente, ela vem porque você vai querer performar, você vai querer evoluir isso. E aí você falou, então, disso de ver que essa é a sua melhor versão. Eu queria, então, para encerrar, que você desse uma dica para a pessoa que procura isso, para sua melhor versão. Como que ela começa? O que você acha que é uma dica prática que a pessoa pode começar hoje a fazer, que vai mudar essa rotina dela? Eu acho que é isso. A coisa do amor próprio é meio clichê, mas é porque ele é óbvio. Porque se você não ama quem você é, o quanto que você habita, você não vai querer melhorar. Pensa isso nos nossos relacionamentos da vida, né? A gente ama a nossa família, ou a gente ama o nosso namorado, não sei, mas a gente ama nossos amigos, e a gente não quer sempre o melhor para eles, a gente quer oferecer o melhor para eles, a gente vai receber alguém que a gente ama na nossa casa, a gente prepara a melhor refeição, a gente prepara a nossa melhor roupa. Então é isso, quando você ama, você pede porque você ama. Então, quando a gente se ama, a gente faz isso porque a gente quer o nosso melhor. E uma coisa que eu sempre pensei, assim, esses frutos só quem vai colher sou eu. Eu planto e eu colho. Então, não adianta ficar esperando alguém vir treinar comigo, alguém pagar a minha mão pra gente ir. Porque no final, quem vai colher esse fruto sou eu. Quem vai olhar e ver o resultado sou eu. Quem vai ver a evolução sou eu. Então, tipo, eu vou estar feliz com isso. Então, quando eu faço isso por mim, quando eu posso sempre ter as energias em mim, aí a gente consegue ver, ampliar isso para o externo, né? Eu acho que é isso. Acho que quando você se ama, você vai sempre querer cuidar e querer o seu melhor. É isso, né, gente? Acho que a aprovação que a gente tem que procurar nossa e não de fora, né? Então a gente queria propor agora um desafio que você vai doar para nossa audiência, para eles fazerem em casa. Tem que ser algo que todo mundo consegue fazer, não um profissional como você, mas que seja desafiador. Vamos lá? Vamos. A gente vai fazer o desafio do alongamento, tá? A gente vai pensar aí nos nossos isquios tibiais, que é esse músculo aqui atrás da nossa perna, nosso posterior. Como é que tá esse alongamento de vocês aí de casa, tá? Pega um tecido ou uma calça leg, alguma coisa que vocês possam esticar. Aqui a gente só tem a toalhinha, então vai ficar mais difícil pela isso, mas você quer arrasar. Primeiro a gente vai fazer assim, levanta dedo, calcanhar. Isso, sem flexionar a perna, tá? Porque o tecido vai passar exatamente nesse movimento. Dedo, calcanhar. Dedo, calcanhar. E aí você vem e passa. Dedo, calcanhar. Sem dobrar o joelho. E esse braço pra trás aí? Acho que isso aí não faz parte do desafio, não. Não, mas conseguir também vai. Vamos lá, então. Vamos tentar. Pelo calcanhar. Agora passar até ali. Tem sua flexibilidade, mas eu tenho certeza que o pessoal em casa tem, né? Então, bora lá, gente.
Vamos fazer esse desafio, posta no nosso redes sociais com hashtag Desafio Boa Forma e vamos ver que eu tenho certeza que vocês conseguem, né, Rê? Lá, com certeza, isso vai que ser melhorado. Dá pra vocês fazerem em casa também. Vamos lá, então. Obrigada, gente. Esse foi o Por Trás do Shape de hoje. Fica aí com a gente que no próximo programa tem mais.